Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mesma piada de sempre. Se você estiver escutando aí de madrugada, não perde tempo. O programa aqui é bom, a gente tem convidados selecionados, mas é melhor você dormir e descansar. Bom dia, Rodrigo. Você está aqui hoje, hein? Oi. Graças a Deus. Olá, eu estava viajando, né? Tinha coisa melhor para fazer, né? No último programa aqui com o reverendo João Geraldo, o Rodrigo nos abandonou, mas hoje ele voltou. Também. Achei até que ele não fosse voltar mais, com a qualidade aqui boa do programa, eu acho que não encaixaria com ele, mas Não, você tem as suas boas-vindas aí? tem as boas-vindas, sim. Eu quero dar as boas-vindas para mim mesmo, que vim, né? Voltei de viagem. Foi uma viagem muito prazerosa. Se fosse por mim, eu não tinha voltado aqui nesse programa, mas parece que as forças do destino me conduziram para novamente estar aqui. E mais uma vez patrocinado aqui pela Monster. Mango Louco. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado especial. Verdade. Ele já chegou? Não, hoje ele já chegou, você acredita? Ele chegou primeiro que você hoje aqui. Chegou mesmo? É porque geralmente você faz um churrasco aqui, né, para os convidados. Ele pensou, bom, fez para todo mundo, vai fazer para mim também, né? Mas ele chegou aqui, não tinha ninguém na casa, o churrasco não teve. Então, ele tá reclamando ali que só teve água hoje. Só teve água hoje aqui, não ganhou o churrasco. E só um detalhe aqui, o nosso convidado ainda não foi apresentado, mas reclamaram de mim no YouTube, falando que para nós Monster, pro convidado água, ou nada. Exato, se quiser, e se quiser ainda. Não, é brincadeira, é porque o convidado não aceita, né? Ele não quis O cara Monster. não quer, vai fazer o quê? É porque ele é crente. Então, Rodrigo, tá às suas ordens aí você apresentar o nosso convidado de hoje. Então, hoje nós estamos aqui recebendo a ilustríssima presença do Ricardo, que eu não sei mais nada dele, mas por isso que ele está aqui, ele é nosso convidado. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, tudo bem, né? Agradeço aí pelo convite. E, assim, eu até pensei em trazer o meu currículo aqui, mas ia gastar muito tempo, né? Igual foi com o convidado passado, então... Exato. Assim, para não tomar muito tempo de vocês, o meu nome já é o suficiente. Exato. Mas a gente sempre gosta de saber um pouquinho das pessoas, né? Mesmo que... O Fatahala tinha umas deixas, né? Ele falava, eu não lembro exatamente as coisas, mas como nós todos não somos nada diante de Deus, né? Igual o Fatahala falou aqui... Então, se apresente aí o seu nada aí, apresente o seu nada aí, quem é o Ricardo, o que você já fez da vida, o que você faz, o que você gostará de fazer pro resto da sua vida. É bem aleatório, né? Exatamente. Então, meu nome é Ricardo, né? Assim, acho que muita gente não me conhecia, alguns sim, agora a gente está no ambiente, né, da Igreja Presbiteriana Betânia, então a gente tem uma história aí passada, de 20 anos aí em outra denominação, então a gente era mais conhecido lá, com certeza, né? Mas, enfim, meu nome é Ricardo, tenho 43 anos, casado com a Melione, pai do Jonatas, da Esther, e, enfim, trabalho na distribuidora de energia, e não vou falar o nome. Você não vai falar Equatorial, não? Poderemos ter problemas, né, ligações aí a todo momento, e eu não trabalho no plantão, mas, enfim... E eu acho que é isso. Acho que as outras coisas vocês vão falando aí, eu vou abrir na caixa preta aqui. Combinado. Vamos lá, vamos começar então. Cadê o nosso texto bíblico de hoje aí? Não faz essas coisas, não. Eu não preparei o texto hoje. Uai, é feio você fazer um negócio... Você não assistiu o programa passado, que eu já aboli essa ideia do texto? Você aboliu no texto passado? Com o pastor aqui, eu não fiz o texto. É porque eu esqueci, na verdade. Hoje... Bom, ainda bem que eu vim, né? Então, o nosso texto de hoje... para abrir o programa, é o Salmo de número 84, que nós já até lemos hoje. Então você vai ler o mesmo Salmo da EBD, você vai aproveitar. Claro, eu vou aproveitar, ué. Eu já estou com ele até aberto, que eu abri o aplicativo, ele já está aberto, eu vou aproveitá-lo. E o Salmo tem como nota editorial Saudades do Templo. Você não estava na EBD hoje, né? Então perdeu. Tô com saudade do templo agora. Exatamente. Algumas notas editoriais, a gente sabe que elas são... mal encaixadas com o contexto, mas esse aqui parece bem colocado. Realmente o editor acertou na hora de colocar a nota que o texto sagrado vai dizer que quão amáveis são os tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma desfalece pelos atos, suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa
e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Então nós começamos o nosso podcast hoje com a leitura do Salmo 84, com a nota editorial Saudades do Tempo. E de fato, todos nós devemos ansiar pela casa de Deus, pela congregação dos justos, por essa reunião do povo de Deus em um local que a gente adora e louva o Senhor. Você começou aí dizendo, né, na sua vida pregressa, que você tem um movimento todo de 20 anos em uma outra denominação. E nós já conversamos, né, em outras oportunidades sobre seu ministério, né? Como é que você vê seu ministério hoje e da agora para frente? Porque na outra comunidade você era um expositor da palavra, era um pastor, né, pastoreava ovelhas. Como é que você vê seu ministério hoje e de agora em diante? Sim, eu vejo que no reino de Deus, de alguma forma, você consegue exercer aquilo que Deus quer de você, independente da função ministerial. Então, essa questão da função em si ministerial, por exemplo, eu acho que é uma questão da necessidade da igreja local. Se a igreja necessita de mim, como de agora para frente, como um membro que contribui, que ora, que compartilha, acredito que eu estou exercendo o meu ministério. É claro que essa ruptura acho que muito mais um fator psicológico, né, e questão de afeição, né, por você ter vivido tanto tempo. Apesar que eu não, durante esses 20 anos, eu não fui, durante todo o tempo, exercia uma função ministerial, mas foi grande parte do tempo, mas em escalas diferentes, né? Mas, assim, a expectativa que eu tenho hoje e o que eu espero é buscar ser um cristão melhor, né? E as outras coisas são demandas do reino de Deus e da igreja. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar tranquilo. É uma coisa que eu acho que eu lido bem com isso. E eu acho que independente do que for acontecer de agora para frente, o que eu preciso manter e que me preocupa muito é minha função ministerial lá em casa, porque nisso eu tenho que melhorar sempre. E como um cristão que deve fazer aquilo que é básico de um cristão. Aí as outras coisas, eu acho que são responsabilidades a mais e que vão vir só para agregar, ou, enfim, para que a gente possa ter uma autonomia maior em alguma área, mas não é algo assim que me preocupa. Essa ruptura é muito mais uma questão de afeição, né, por você ter vivido esse tempo todo vivendo essa rotina diferente, é claro que é bem diferente, mas assim, eu vejo com bons olhos e expectativas boas. Você vai continuar assim, sendo um membro, você vai em algum dia ou outro assumir alguma função, agora, amém, glória a Deus, que venha. De todo jeito eu me sinto despreparado, isso aí eu tenho certeza. Sempre, né? Sim. Mas parece que você gosta da área da educação, do ensino, do estudo, né? Você já chegou no nosso meio e nós já estamos fazendo uma pós juntos, né? Lá você já estava nessa área, né, do ensino, da pregação. E aqui você chegou no nosso meio, já está bem envolvido, a gente está fazendo uma pós junto. Eu preciso te interromper. Pode. Tirei mais que você. Você foi bem nessa disciplina? Foi bem. O que você está achando da pós? Já dá uma deixa. O que você está achando da nossa pós? Eu estou achando ótima, muito bom. Acho que é o assunto que eu mais gostei e gosto até agora. Talvez escatologia vai ser diferente do que eu aprendi até hoje, ainda não vou ver. Mas cristologia eu acho assim, fantástico. Até comentei com o pastor também. É impressionante você estudar a natureza de Cristo e te dar um nó, mas assim, quando você, por exemplo, vê que Jesus está nunca mais voltará a ser só espírito, mas ele ocupa um corpo. Sim. Isso é muito, muito louco. Que as duas naturezas, elas continuam, né? E antes não era, né? Então deixa eu já aproveitar que nós estamos aí no contexto da pós. Uma coisa boa para o nosso público aí é que na eternidade Jesus vai comer conosco, né? Então. Então, assim, não sei se isso faz muita diferença. Mas... Não, capaz que não, mas Tá pensando na comida. Assim como você veio pensando na comida aqui, né? Ele também só está pensando nisso, né?
Ou utilidade pública desnecessária, né? Exatamente. Não serviu pra nada essa aí. Essa não serve pra nada. Não, eu até nessa pós aí eu falei também com alguns que eu tinha uma visão equivocada. Foi muito bom. Talvez para mim foi um módulo mais proveitoso. Que alguns módulos eu já tinha estudado, algumas coisas. Em Cristologia já tinha estudado, mas não me lembrava de que eu era tão herege quanto eu pensava. Né? Então foi bom, gostei de Cristologia porque eu pude redirecionar algumas coisas que eu pensava de maneira equivocada. Eu ia além do que aquilo que realmente é. Então foi muito bom também, gostei bastante. Eu também. Sobre essa questão que você falou sobre a questão de estudar, tipo assim, então, como que eu vivi até hoje? Eu sempre tive muito envolvido com escola bíblica dominical. Então, tudo que eu aprendi e tudo que eu busquei saber além do que eu aprendi no ritmo da denominação que eu estava, foi através dos estudos na escola bíblica dominical, porque a gente até você viu aquele print que eu mandei, que quando você ensina, você aprende até mais, né? Sim. Então, assim, aí muitas coisas eu fui despertado a buscar mais. Então, você acaba se tornando um autodidata. Mas eu não sou dos melhores, não. Eu sou um autodidata básico. Eu consigo... Esforçado. Esforçado. Mas, assim, tem coisa que você lê por obrigação, claro. Mas, então, assim, eu já tinha lido uns volumes de teologia sistemática. Eu tenho um volume lá em casa de 4 ou 5 volumes. Assim, eu acho que eu já fui melhor. Estudar, eu lia bastante. Lia mesmo. Só que eu tenho um problema, não sei se é o mesmo. Você lê e esquece, não sei porquê. Então é complicado, por isso que a gente tem que sempre... Mas assim, eu sempre aprendendo e... Então, assim, eu sempre convivi muito em ambiente de escola bíblica dominical e depois de um tempo aí você vai amadurecendo na fé e vai tendo uma proeminência maior na igreja e você começa a exercer outras funções também, que é essa, por exemplo, que você disse, que eu exerci de 2013 até 2021, que é um líder de congregação, no caso na denominação, que a gente chama de pastor também. Sim. Só que é um auxiliar, porque você não é o pastor da denominação, você fica numa base, né? Sim. E você tem autonomia para ensinar, você que produz tudo, tem os cultos, você determina a questão de departamento, mas numa escala bem menor, porque são congregações. E ali também você aprende muito mesmo, muito. Principalmente o quanto a gente é falho, né? Sim. Mas, assim, basicamente foi isso. Mas minha base, assim, inclusive por isso que eu continuo gostando e vou continuar sempre, é de escola dominical. Eu acho que a escola bíblica dominical é essencial. Essencial para qualquer cristão. Você ali aprender metodicamente, que seja, e você alimentar de coisas mais sólidas e você... Estudar, isso ajuda muito mesmo, muito mesmo. Então, eu agradeço a Deus por ter sempre vivido nessa rotina, aprendendo, ensinando, envolvendo com os temas, e isso é um alimento para mim, sempre foi. Então, você acredita que o dom, talvez um dom que você tenha, que Deus tenha trabalhado, é o dom do ensino? Sim, isso eu tenho certeza. Aquela história, dom do ensino aí, igual você falou, na igreja, lá na frente, no púlpito, não sei. Eu gosto de falar dos assuntos e de explicar. Quando você fala lá na frente no púlpito, você fala ministério pastoral? Eu estou dizendo no sentido assim, não precisa a gente necessariamente dizer assim, quando você falou assim, o dom de ensino, aí a pessoa já se imagina, não, então é só lá no púlpito, né? Só pregação. Pregação. Não, eu digo também no sentido de uma posição, né? De liderança. De liderar, o cara está pensando, a pessoa quando fala ensino, mas no sentido do sangue mesmo, né? Sim, de, às vezes, até explicar demais as coisas, lá em casa, pro colega, porque você gosta. Aí isso acaba se convertendo para o quê? Claro, numa denominação, na sua, que a gente está... a igreja, em algum momento, vai enxergar isso. Sim. Aí você vai ser separado para fazer aquilo que Deus já te deu. Sim, né? Sim. Então, é só uma questão de utilidade mesmo. Né? Sim. Mas, com certeza, ensinar é o que eu gosto. Preciso dedicar mais. Você pode continuar aí. Eu já vou perguntar para ele, assim, que nós estamos sentindo falta da tia Amilioene lá na música, né? Eu ia perguntar para ele se é ele que está tolindo ela de participar lá do departamento de música da igreja. Porque nós sabemos que ela é uma cantora de primeira, né?
Ela só faz a primeira ou ela faz a segunda também? Eu não sei, o Ricardo vai Diz que é falar. de primeira, deve ser só Então a primeira. deve ser de primeira, mas eu não sei. A piadinha ruim, então ela tem que cantar só na central, né? Por quê? De Na primeira igreja? ué. Nós somos a segunda. Meu Deus. Ah, já do cantou céu. lá? Aí, Já ó. cantou? Aí. Por isso que ela não canta na Betânia, é de Isso, primeira. ela é de primeira, ela é de primeira. Já. Ou se não, também poderia ser assim. É porque a nossa turma é marcha ré e ela é de primeira. Não, deixa pra lá. Milão, vamos passar pro próximo Tá bagunçando. assunto. Vamos pro próximo assunto. Ô, Ricardo, você contou para nós aí sobre o seu ministério na outra igreja. E eu acho que é importante, até para a gente bater papo aqui, é claro que a gente não vai entrar nos assuntos da outra igreja, não é o foco aqui, tudo tem um motivo. Mas como que você vê assim esse processo todo de você estar 20 anos na outra igreja, chega numa igreja nova, por mais que você já conhecesse algumas pessoas, provavelmente a maioria você não tinha muito contato, vai tendo um contato novo. E também, assim, se for para falar mal da Igreja Betânia, você... Não, brincadeira, não fala não, viu? Depois você edita. Mas assim, se você puder falar também de como você observou essa recepção da igreja, de como foi todo esse processo, porque eu acho que isso é vantajoso até para a autoanálise nossa. E na próxima semana já fica o convite, o pessoal que quiser ir lá assistir recepção de novos membros, né, Rodrigo? Na próxima semana nós estamos falando assim da nossa igreja, mas você também já faz parte, já vai ser recebido na próxima semana. Uhum. Não, assim, eu acho que o feedback, se é que podemos dar esse nome, né, é positivo, totalmente positivo. Não porque eu já estava, mas a minha família querendo buscar uma teologia reformada e tal. Não só por isso, né? Porque senão a gente fica puxando só porque é o gosto da gente. Mas no sentido de ambiente, né? de igreja, de comunidade, a gente ficou surpreendido positivamente. Não só eu, mas a família toda. Pelo acolhimento dos irmãos, pela preocupação, pelo olhar, né? A forma como as pessoas também nos viram, acredito, eu percebi isso, tipo uma certa necessidade de cuidado com a gente, sabendo que a gente veio de um ambiente diferente. Então, eu vi muito cuidado, muito critério, né, nos presbíteros, no pastor, de abordar a gente, sabendo que a gente realmente vem com a cabeça meio confusa. Porque, até então, o que eu conhecia da igreja presbiteriana é aquilo que eu já tive contato com o nosso colega que vocês sabem, né, o pastor Cláudio, Sim. sempre comentava muito com a gente. E o demais você tem contato pelo YouTube, que hoje você tem informação de tudo, né? Mas você conviver, a hora que você diz que você está lá dentro, com certeza tem alguns choques. Mas no sentido principalmente pessoal, de comunhão, altamente positivo nossa crítica, né? Nosso elogio, né? E assim, o cuidado dos irmãos, a preocupação, o olhar no olho. Ah, como que era na outra? Não era assim? Era também. Igreja maravilhosa, né? Jamais vou cuspir no prato que eu comi, né? 20 anos. Mas, como eu disse, a minha decisão, a decisão da família, foi por questões de convicções teológicas. Por quê? Porque chega um ponto que você começa a ser... eu acredito que pecar. Porque você está num ambiente, não por pessoas, porque o líder é assim, não. Pelas convicções que você vai adquirindo com o tempo, estudando, né? E não diminuindo lá, que o pessoal está muito baixo o nível. Não, nunca foi isso. Mas é questão de lado, né? De convicção. De repente, você recebe uma oportunidade, por exemplo, e você tem a obrigação de falar, aí você pensa, não, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu posso. Está errado, né? Então, por esse motivo, foi o nosso ingresso. O principal, né? As questões teológicas. Já vivi uma crise antes sobre isso, no passado, mas eu não vou entrar em detalhes agora. A gente só que achou melhor a gente não tomar essa decisão e agora aconteceu. Mas no sentido que você perguntou das pessoas, muito positivo, a recepção de todos, dos líderes, dos pastores. Minha esposa está muito feliz também. E, assim, sinceramente, se você perguntasse assim, tem uma crítica, claro que eu não ia falar aqui, né? Mas, assim... acho que não. Você não falaria nem em off aqui? Porque você pode falar em off. Em off eu falo. Fala em off aqui. Né? Fala, Depois mas eu não quero vocês falar chegarem, agora. eu tô só esperando ele terminar para eu... Vocês têm que fazer... Tô brincando, hein, gente? Tô brincando. Vou brincar agora. A hora que eu for mesmo, vocês vão me tolerar. Aí eu vou encher no saco todo dia. Não, tô brincando. Não é meu perfil, não. Mas, assim, é até estranho
para gente que vem de um contexto e entra num contexto mais democrático, sejamos justos, né? Sim. Mais democrático, onde algumas coisas até já estranhei por vir de um ambiente, por exemplo, você questionar alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu ainda vou ter que me acostumar para chegar um dia ao nível, quem sabe, falar, não, isso aqui você não deve fazer assim, né? Tem que fazer de outro jeito. Mas eu sei que tem a forma correta de fazer isso também, né? Exato. Não é eu sair da igreja, acabou o culto e mandar o zap para o fulano, para o ciclano, você viu lá a pregação, não tem nada a ver, não. Ou fazer um abaixo-assinado, como é muito comum por aí, né? Mas ele falou um assunto aqui, o Ricardo, eu me lembrei. Eu tive a oportunidade na semana anterior, agora, nessa semana que passou, em compartilhar uma aula que era o que o pastor daria e eu dei sobre batismo infantil. Mas o presbítero Renato também deu uma aula para ele sobre governo de igreja, que é o assunto que ele está tratando agora. Quando eu fui alinhar com o Renato sobre os dias, né, eu me lembro que eu falei até brincando assim pro Ricardo e pro Gil, marquem primeiro com o Renato, porque o Renato é mais alongado do que eu. Ele é mais prolixo que eu. E o Renato, no sábado, ontem, na reunião do conselho, falou que ficou até às 10, começou às 7 e ficou até às 10 e tanta com eles. Então, eu falei, não, então eu acertei. Eu já sabia que o Renato ia demorar, né? Então eu acertei. As estatísticas não erram. As estatísticas não erram nunca. Então, é isso aí. Eu tenho só um comentário sobre o que o Ricardo falou. Uma vez eu escutei um pastor falando assim, que se você pensa em torcida civilizada, depois do que eu falar aqui, tá? Se você pegar a torcida de times de futebol, tem um jogo do São Paulo contra o Corinthians, onde todo mundo é civilizado. Todos somos brasileiros e um pouco vai torcer para o São Paulo, um pouco vai torcer para o Corinthians. E ele comparando isso com as igrejas brasileiras. Não que a gente vá nessa questão de idolatria, de torcer, mas você fica no lado que você concorda mais. Só que a hora que tem a Copa do Mundo, então ele falou assim, a hora que a gente se encontrar com Deus, aí vai reunir todo mundo. Hoje a gente tem uma opinião diferente no lado que a gente escolhe para fazer teologia, para pregar teologia, mas no processo todo, aí excluindo todas as heresias que a gente já conhece, né? Mas pensando em igrejas sérias, que seguem a Bíblia mesmo, nós vamos juntar tudo num time só e essas diferenças daquelas não vão fazer diferença nenhuma lá na eternidade. Então, acho que a hora que você foi falando aí de igreja, que a gente alinha mais o pensamento com a igreja que a gente está, eu fui lembrando disso. Uma segunda coisa, eu acho isso facilita demais tanto para a sua família ser bem recebida, quanto para vocês se sentirem bem na igreja que vocês estão chegando. Grande parte dessa inserção, ela está na gente querer participar como igreja, na gente querer ser igreja. Eu sempre conto essa história, porque quando eu fiquei 10 anos fora de Jataí, e como eu tinha um vínculo muito grande com a Betânia, eu tinha muita dificuldade de visitar outras igrejas e querer ser igreja em outros locais. Então eu não era aberto. O pessoal me visitava, conversava, eu ia no culto, mas eu não era aberto. Travado. Então, tem muita gente que fala, talvez, de igrejas, aí não específico da que a gente é igreja, né, da nossa igreja, mas muita gente que fala, nossa, mas a igreja é fechada, a igreja não faz isso, não faz aquilo. Eu percebo que, pelo menos lá na nossa realidade, todo mundo que quer servir junto com a gente, quer se inserir, não tem essa dificuldade. Por exemplo, aí eu citaria, não sei se eu já falei isso para você ou para sua família, mas o Rodrigo vai lembrar aqui, o Micael também, no nosso acampamento de carnaval, o Ricardo era um dos mais animados lá. Naquela época, eu não sei se eu posso falar que era visitante ainda. Era bem inicial. Mas já tinha, sei lá, uns 2, 3 meses que você estava... Foi em fevereiro? Fevereiro. Tinha um mês. Um mês na igreja. Mas o Ricardo era atuante, era participativo. Lembro que na parte prática do nosso discipulado, lá do nosso evangelismo, o Ricardo era um dos que mais se interessava. Então, eu acho que isso facilita muito para o processo de inserção da pessoa na igreja. A pessoa ser, assim, atirada, dada, assim... Tipo... meio para frente, igual o Ricardo. Não é o meu caso. Mas eu acho que a pessoa ser interessada no processo, Entendi. Eu acho que facilita muito isso. Entendi. Rodrigo, aproveitar que você fez a minha vez aí de leitura bíblica, e agora eu vou entrar em outro assunto aqui, eu vou ler um texto, tá? Então,
deu tempo aqui na nossa edição de eu procurar um texto. E eu vou ler um texto que tem tudo a ver com o nosso próximo assunto aqui. Gênesis 1, no versículo 1, fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. Só até aqui. Para lembrar do serviço do Ricardo, né? Que é a escuridão na cidade. Não, tô brincando. Aí lembrou. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Ricardo, entrando aí na sua formação, você é engenheiro elétrico, é isso? Não, eu sou técnico. Técnico em... Eletrotécnico. Eletrotécnica. Como que você relaciona, assim, essa primeira temporada nossa aqui do podcast, ela tem a ver com cristãos na sociedade? Como que os cristãos se envolvem com a cultura, com os seus trabalhos, com aquilo que eles fazem no dia a dia? Como que você relaciona essa parte cristã da sua vida, que é o todo, né? Inserido a sua profissão, o que você faz na cultura e na sociedade? Ah, sim. Sobre a questão da formação, na verdade, eu tenho um curso superior também de gestão de qualidade, só que na empresa eu exerço a função de técnico, né? Sim, a relação, né? Eu acho que é um grande desafio nosso, né? Você viver o seu cristianismo e procurar como você aplica o seu cristianismo numa função em uma empresa, né? Que é um CNPJ, que te vê, muitas das vezes, como um número, uma matrícula, né? Mas ali dentro tem pessoas, né? Então, assim, eu acho que é um desafio e é o ambiente onde a gente mais gasta tempo, então é onde a gente mais deveria viver o nosso cristianismo de alguma forma. Assim, aí tem várias formas de você exercitar esse cristianismo no dia a dia, com seus colegas de trabalho, porque você lida com pessoas, né? Na forma como você se porta com seus compromissos, no seu testemunho. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem tudo a ver, né? É ali que você vai exercer, sei lá, 70%, né, do seu dia, do seu tempo, no seu trabalho. E é um desafio muito grande, porque você não é perfeito e às vezes você erra, e é difícil. E às vezes é sempre que erra. Né? Você às vezes entra porque eu não sei, meu pensamento, né? E olha que eu poderia ser mais rigoroso. Às vezes eu já vi muito discurso assim, porque no seu emprego você tem que ser... Cara, assim, eu coloco um puritanismo e não tem jeito. Às vezes você vai entrar numa brincadeira, você vai estar vigiando, sim. Mas às vezes você vai exceder, às vezes você vai tratar alguém devido à raiva, por exemplo, de forma errada. Mas a questão, eu acho que você está sempre se policiando e não fazer daquilo você, né? E a gente, eu ouvi alguém dizendo uma coisa, na verdade foi até minha esposa, alguém disse para ela assim, ela vai ter que permitir eu usar, depois lá em casa a gente resolve, né? Mas eu vou colocar o nome dela. Porque alguém falou para ela assim, eu nunca vi uma brincadeira, né? Eu nunca vi um cristão fazer isso. Ela falou assim, eu sou cristão, não sou Cristo, né? Então, assim, é claro que as pessoas vão querer exigir de você perfeição, então você não vai passar. No teste das pessoas, não. Mas é o ambiente que você vai exercer o seu cristianismo, eu acho que tem tudo a ver, tem ligação total, e ali você erra muito, mas você também tem que acertar, né? Sim. E isso, acho que a palavra certa é vigilância, né? Acho que é o principal. Porque você vai criando uma marca. Ou você é aquele crente hipócrita, que geralmente essa alcunha aí, muitos cristãos recebem no trabalho. Isso aí está falando isso aí, mas está dando um de crente aqui, está querendo fazer oração, rodinha de oração aqui no início do trabalho, mas eu conheço a vida dele. Então, assim, tem gente que enfatiza mais esse lado. Eu já tive colegas de trabalho, por exemplo, aí, igual você falou, pessoas que são mais... A personalidade da pessoa é mais extrovertida, a pessoa chegava lá, e glória a Deus, e aleluia, assim, no ambiente de trabalho, assim, sabe? Quase que, não sei se era para mostrar, enfim, deixa para lá, né? E eu sempre fui mais discreto no meu jeito de se comportar, mas eu sempre me preocupei, por exemplo, como eu trato as pessoas, né? Qual é a lembrança que as pessoas têm de mim, do Ricardo? Ele é gentil, ele é educado ou ele é um grosseiro? Não estou dizendo que essa pessoa era assim, eu estou dizendo que cada um escolhe uma forma de atuar. Sim. Então, assim, muitos às vezes levam para esse lado, né? Vai fazer um discurso, né? Fazer uma oração e talvez nem sempre a pessoa, por exemplo, tenha um bom testemunho. Sim.
Pode ser também que a pessoa seja assim e tenha um bom testemunho. Mas é questão da ênfase. Eu acho que a ênfase de quem trabalha, quem lida com pessoas, eu acho que uma forma muito boa, você não me perguntou isso, mas eu já estou falando, é porque eu falo pouco. Você fala pouco, eu tô vendo. Eu não vou deixar você falar mais até agora, até o final. Na verdade, a entrevistada é você pode falar o Tá. que você quiser. Mas eu acho assim, que uma forma de você, por experiências, você já deve ter vivido isso também, uma forma de dar um bom testemunho é quando você trata bem as pessoas. Empatia. Por mais que não é necessariamente a sua obrigação, então assim, uma coisa que é um desafio que você vive todo dia. E outra coisa também é você não revidar na mesma moeda, porque é complicado. E assim você consegue construir um bom testemunho, né? Pode? Sua vez. Minha vez? Eu acabei de perguntar, né? Mas você foi para um lado que eu não tenho pergunta e agora eu vou falar o quê? Pergunta pra ele por que acaba a energia várias vezes na nossa casa no dia. Se quiser falar, eu posso me comprometer. Ele não pode falar, mas hoje Porque eu preciso mesmo, desse emprego. hoje mesmo ameaçou chover, já acabou umas 4 vezes, né? Mas voltou. Mas voltou. Tem um segredo aí. Tem um Sei, segredo. mas eu não posso falar. Mas voltou. Antigamente cavava, demorava. E agora volta. Agora o pisca-pisca tem um segredo nisso aí. Ah, Já viu o no break? Já vi. Tem um Acho que nem no-break. sei se usa isso mais. Né? No break usa? Computador? Usa demais, ué. Pois é, ele tem pisca-pisca, não é? Porque se não tiver um no-break, tem que ter um gerador, porque a empresa de energia deixa piscar demais, né? Aí você vê que ele segura, né? Segura. Mas às vezes ele pisca também, né? Às vezes ele pisca. Então é tipo, tem muito no break aí na rua. É tipo isso. Não, deve ser Entendeu? isso. Entendi. Aí, por exemplo, dá um relâmpago aí, vamos falar assim, na linguagem popular, né? Aham, Aí dá aquela piscada, né? aham. O pessoal, pisca, mas melhor piscar do que acabar e ficar 5 horas, né? Exatamente. Deixa pra lá, o resto vocês concluem. Entendi. Já que Entendeu? Pisca-pisca, o que é? Entendi. O Ricardo citou o no-break aí. O problema é que o no-break das ruas é da Multilaser, né? É da Multilaser. Um abraço aí pro pessoal da Multilaser. Essa TV aqui toda estragada, toda cheia de risco. Eles que me mandaram, viu? Então você... Isso aqui nunca vai chegar no conhecimento deles mesmo, né? Tomara que chegue pra você ser Inteligência processado. artificial, Você tá pondo uma TV quebrada deles O aí, robô- falando que eles te mandaram. Mas eles que me mandaram, ué. Nunca trocaram a TV, como é que O robô faz? né? já pegou sua fala, já transformou em texto. E já tá lá. Inteligência artificial. Ah, Amanhã eles me ligam, então. Tomara que eles trocam minha TV quebrada, né? aproveita que vai te ligar já. Só já não liga resolve. naquele número dele que ele tinha, que aquele ele perdeu, né? Que ele clonaram. Nossa. É porque eu ganhei muito bitcoins, aí o pessoal tem inveja. É verdade. Quem não entendeu, passa reto aí, é melhor. É. Mas só uma vez, você ia fazer uma pergunta aí? Não, eu ainda queria voltar na parte anterior ainda. Eu ainda tenho algumas curiosidades na parte anterior. Aproveita. Então, Não, mas você pode voltar, é porque como você me passou vergonha do texto bíblico, eu queria ler o texto do Haja Luz ali só para você caminhou. perguntar da profissão. Aham. Não, é que quando eu insisto com o Ricardo na área que eu acho que ele tem dons, que é ensino, realmente eu falo de coração que eu acho que ele tem mesmo. Né? Então eu tenho curiosidade de saber se você acha que tem vocação para o Ministério Pastoral. É uma boa pergunta. Porque se eu vim de lá. Mas assim, antes de eu responder, a questão é o seguinte: por que lá você era pastor? É claro que é um sistema diferente, né? É um sistema sério, correto, mas assim, é uma caminhada diferente. Por exemplo, onde eu estava não tem a necessidade de você fazer um seminário, Sim. tudo mais, mas você tem que ter um curso, né? Eu já tinha um curso básico médio de teologia, que a gente chama, antigamente fala curso médio, né? Sim. Que é um curso que eu fiz, correspondência, tenho certificado. É o mínimo, né? Uhum. Então, isso aí é um requisito. E as outras coisas, é questões internas da igreja, né? Testemunho, tudo, história, enfim. E tem muito, claro, eu posso falar que eu vim de um meio pentecostal, também tem muito aquela questão do pastor, do líder que está acima de você, vamos dizer assim, ter a visão de que você... Deus mostrar, né? A gente fala, né? Sim. Deus mostrar e ele vai, que cara ali, vou observar ele mais, né? Sim. Então, foi esse caminho que eu trilhei. Sim. E cheguei a esse nível de pastor. Hoje, e claro, eu já conhecia também um pouco como que funcionava e tudo mais a questão do sistema presbiteriano para ser um pastor, parece que eu acho um pouco mais difícil. Talvez é uma coisa que eu tenho que me encontrar de novo. Porque a realidade que eu vivi de ser pastor, por exemplo, na outra denominação,
era uma rotina que não me exigia tanto como eu vejo, por exemplo, o nosso pastor. Sim. Entendeu? Tipo, porque eu vejo que o certo é aquilo. Tipo, você tem uma abrangência, você tem uma capacidade e um tempo. Então, assim, acredito que eu gostaria um dia de fazer, por exemplo, um seminário. Mas hoje eu não tenho essa convicção de que seria para ser necessariamente um pastor líder, ou talvez um auxiliar. Sim. Nesse sentido, sim. Então, assim, é uma questão que tem que amadurecer ainda, porque é bem diferente. É porque eu vejo que tem algumas coisas, algumas qualidades que o pastor tem que ter. Qualidades, acho que alguns dons, né? Sim. Que o pastor tem que ter, que eu acho que eu ainda fico atrás. Mas não é agora que eu vou ser também, né? Sim. Se for. Mas, assim, é uma questão ainda que eu fico na dúvida. É tipo assim, essa parte de ser pastor é boa. E essa outra? Entendeu? Tipo, porque eu vejo você, por exemplo, você sendo presbítero, você é um pastor, né? A verdade é essa, né? Mas no sentido da palavra em si, né? Você exerce as mesmas funções que um pastor lá faz. Sim. Você visita, você tem que visitar, você tem que ser hospitaleiro, quase que não tem nem diferença, né? Porque as recomendações lá para o presbítero, né? E o pastor é presbítero também, né? Sim. Só que docente é isso, né? É uma pequena diferenciação no quanto à dedicação designação, exclusiva. Isso, a tudo designação e dedicação exclusiva ao ministério da palavra. Mas não querendo ou não, eu vejo que você, por exemplo, como presbítero, exerce o mesmo ritmo e atividade parecido com o que eu vivia lá. Sim. Só que lá você também tem os presbíteros. Mas a questão de vocês tem mais 2 degraus, vamos dizer assim. Mas quando eu era presbítero, eu já exercia a mesma função. Aí, o que mudou, então, quando você passou, eu, no caso, né, passei a ser chamado, a carteirinha de pastor? Nada. Só o título. O título, e tem uma abertura para algumas coisas relacionadas a casamento, enfim, cerimônias. Mas também você não é treinado para isso. Tem um manual, tudo. Então, assim... Mas é na raça. Aí você corre atrás, negão. Se vira. Entendi. Que foi o que eu tive que fazer 2 vezes. Questão de casamento. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma honra para mim. Mas eu achei pesado. Eles estão casados ainda? Graças a Deus. E vai até que a morte separe. Porque É. eu que falei, né? Deus queira. Deus queira. Amém. Não faz isso comigo. Não, mas é um pessoal abençoado. Inclusive... eles estão... Um dos casais depois está na Presbiteriana Central. Está lá na Central. Eles até vieram um pouco antes. Mas sobre essa questão, então, por que eu tenho que amadurecer? Eu quero... É bom ser pastor. Você ir lá em cima e pregar, preparar um sermão maravilhoso. Sim. E é bonito, é legal, eu gosto. É legal, eu acho que você também deve gostar. Acho difícil, né? Eu gosto, eu acho... Eu me sentiria realizado em fazer isso. Sim. Mas eu acho que eu precisaria ainda experimentar e desenvolver outras coisas para ser alguém que teria, como o nosso pastor, por exemplo, alguém que toma rédea mesmo, então é um pouco mais complicado. Mas, assim, eu acho legal, gosto, porque eu vivi isso, e é uma das coisas que eu agradeço a Deus por ter vivido, mesmo num formato diferente, né? Sim. E buscava levar a sério. Só que, no meu caso, por exemplo, exercer essa função lá, era igual eu estou pegando você como exemplo, né? Tem um trabalho, inclusive teve um caso que eu tive que deixar essa função de liderança no bairro por causa do trabalho na época, estava muito difícil. Então, assim, eu nunca experimentei viver dedicação exclusiva. Então, assim, é interessante, mas por agora ainda não. Eu quero ser um bom cristão. Mas quando Deus chama, não tem jeito, né? É verdade. Se ele ainda não chamou, uma hora ele chama. Samuel. É provável que não tenha um chamado interno, né, ainda. Ainda não, mas eu vejo... O chamado externo, você já está... Eu vejo o Ricardo com dons na área de ensino, né? E acho que, sei lá, né? Ele Aí pois é. Isso é tá profético? caminhando aí. Não. Isso é profético? Poderia ser. Eu Vai, queria irmão. ter as palavras de profecia, mas eu ainda não as tenho, não. Receba de um ser humano mesmo, normal, né? Exato. De um pecador que não sabe de nada. Do pó veio e do pó voltará. Mas com base no... Isso aí daria um bom debate. Ei, Rodrigo, mas com base no último... Não sei se foi no último ou no penúltimo culto, é as palavras de um ungido. Porque todo cristão tem um peso, ungido. né? É. Sim.
Tem um Então peso, já é alguma peso coisa, bem né? pesado, né? Diz que a oração de um justo tem um efeito bom, né? Muito, pode muito, mas todos os justificados, né? Sim. Agora, não sei se a palavra de um pastor, de um presbítero, Não. se materializa, né? Não, eu Acho tô que igual o pastor, né? Só consigo fazer oração forte, né? Por ser presbítero. Só em nome de Jesus. Esse negócio é... Mas, enfim. Rodrigo, sua vez. Pois é. Tem uma coisa que eu gosto muito e eu acho que talvez essa transição sua faça diferença e talvez você sinta falta. Você não quer falar os pontos negativos, né, da transição, mas tem umas coisas que eu acho que deve fazer muita falta, que é na área do evangelismo. Parece que as outras denominações, principalmente a que você veio, é uma igreja bem mais dinâmica nessa área, né? Mais atirada, vamos dizer assim, mais despojada, ousada. E enquanto as igrejas reformadas, elas são mais acanhadas. Tímidas. Mais tímidas, né? Nessa área, né? Até os irmãos em si têm mais, talvez tenha mais dificuldades mesmo. E a igreja, ela tem um nível de organização que talvez dificulte muito. Como você disse, lá tinha muitas congregações e o nível de organização exigido numa igreja reformada talvez dificulte muito a expansão do trabalho com a velocidade que acontece em outras denominações. Você acha que isso faz diferença, no final das contas, para a expansão do evangelho ou que vale a qualidade? Sim. Eu acho que o método tem que ser analisado, né? A forma como você atrai essas pessoas. Assim, só pegando essa questão de como aonde eu experimentei, né? Sim. Existe uma ênfase grande, por exemplo, em 2 pontos. Em atrair as pessoas para o culto, e aí é a linha tênue, né, que fala, né? Porque você atrai e você, de alguma forma, você tem que tomar cuidado com o que você quer apresentar para aquele público. Você sabe que, por exemplo, domingo que vem vão 30 pessoas não crentes, né, na igreja. E aí você reúne, pessoal, você sabe, a mensagem é assim, é mais para esse lado, tal. Aí você tem que tomar cuidado. Então, assim, uma crítica que eu faço do lado de lá, às vezes é feito esses movimentos, né, esses movimentos de culto mais festivos, vamos dizer assim, mais abertos, mais dinâmicos, né, mais flexíveis, né, mas às vezes o tema que é escolhido é uma ênfase muito grande, às vezes só naquilo que Deus pode fazer por você. Então venha, milagres, né? Não que tem um show lá que as pessoas oram e acontecem coisas, não isso, mas sempre parece que aparenta muito uma propaganda dos benefícios. Então, olha só, o que a gente tem para apresentar para você? Jesus cura, Jesus curou o cego, Jesus curou, enfim. E então, eu acho que aí você tem que tomar cuidado. Eu acho que, nesse caso, as igrejas reformadas têm um cuidado maior. E eu acho que isso é bom. Talvez o que poderia acontecer no sentido de alguns cultos, por exemplo, talvez cultos específicos para atingir essas pessoas, você tenha esse cuidado de saber que nesse dia, por exemplo, você vai ter que usar, por exemplo, uma palavra mais simples, né? E uma palavra que alcança níveis de pessoas. Então, você consegue ter essa variação sem perder na qualidade, né? Eu vejo assim, é claro que é um assunto complexo, daria outro debate, mas assim, concordo sim que, de alguma forma, esse rigor, por exemplo, com a liturgia, eu acho que, sem ter nenhuma ideia aqui agora, mas eu acho que tem como você variar algumas coisas, né? Quebrar em algum momento, por exemplo, de culto mesmo, de domingo. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante do outro lado, da onde eu estava, por exemplo, sempre tinha essa máxima. Domingo é culto evangelístico, a gente fala. Mas era um culto normal, mas todo mundo ia com a mentalidade, no nível de conhecimento que tem e de expectativa que tem de o que é evangelismo, de que você se apresenta. Aí talvez tenha os erros, mas a ideia, o líder sempre falava, pregação, nas reuniões, pregação de domingo é evangelística. Mas é porque lá também tem outros cultos, não é só no domingo. Sim. Eu vejo, por exemplo, que na igreja, na nossa, né? Sim, na nossa. Que tem sim uma preocupação com os irmãos, o culto também para o corpo já existente, devido à questão até mesmo de que é o culto principal, geralmente no meio de semana não tem, então
na outra denominação tem mais cultos, então dá para você pegar aquele domingo e dedicar mais para os visitantes, né? Eu vejo que talvez seja por isso. Mas tem sim, eu acredito que tem como flexibilizar um pouco, mas isso aí também é uma questão de amadurecimento, de discussão, né? E de não ter tanto medo desde que você não fira os princípios. Sim. Eu acho que tem como variar, sem perder a essência, né? Agora, por exemplo, qual é a mensagem evangelística, né? Aí a ênfase do pentecostalismo, né? É mais no poder de Deus, né? Então, até que ponto você vai enfatizar isso num culto, né? Então, é um risco. Tem que ser estudado, né? Tem que ser analisado. Você estava falando da pregação mais simples, eu estava lembrando aqui, isso aí também tem muito contexto da época. O príncipe dos pregadores, para nós, é Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon... Antes de você falar, você acredita que eu ia citar ele atrás, só que eu preferi não falar nada? Não, você podia ter falado uma coisa boa. Então deixa você eu falar fala antes. Tanta bobeira, uma coisa boa dessa não vai Ele falar. deixou só para você falar, agora deixa eu falar antes de você falar. Então só para não falar que era mentira, é que o Ricardo falou mais cedo que ele sente prazer em expor a palavra. Sim. E eu lembrei de uma vez que, acho que foi o Spurgeon que disse que após uma pregação ele sempre se sentia mal, ficava 2, 3, 4 horas mal, porque tem o peso de trazer a palavra, porque ele suava muito, perdia peso e tudo mais. Sim. E eu ia falar isso antes, eu só não falei porque o assunto estava mais interessante. Mas agora você pode falar. Mas eu não ia falar isso não, eu ia falar que, como a gente falou de talvez uma pregação mais simples, para supostamente cobrir um culto evangelístico para os visitantes, para leigos, isso também é muito contextual de época, porque lembrando do príncipe dos pregadores, que é Charles Spurgeon, ele enchia a Catedral Metropolitana com gente, com as pregações dele, que não era nada simples. Eu não sei se vocês têm curiosidade de ler, eu sempre leio, né, quando eu vou me preparar para alguma coisa, um sermão principalmente, se ele tem alguma coisa naquele texto, eu sempre leio o que ele escreveu. Mas é muito denso, muito rico, muito profundo o que ele escrevia. Certamente, para aquele contexto daquela época, não era tão profundo quanto para nós hoje. Eu tenho certeza disso, né? Eu penso que o povo daquela época tinha mais erudição, tinha mais capacidade de ler, lia mais, tinha mais interesse em leitura e tudo. Mas eu sempre fico pensando nessa linha aí, que todo culto para nós é evangelístico, porque se ele vai pregar a boa notícia, é evangelístico, porque é isso. O objetivo da pregação é pregar Jesus, né? E Jesus crucificado, ressurreto. Então, de alguma maneira evangelística. E também, eu sempre fico pensando nessa simplicidade. Como tem que ser o sermão simples, né? Porque o príncipe dos pregadores tinha um sermão muito profundo, né? Então, eu sempre fico nessa dificuldade aí de pesar essas duas balanças aí para que tenha acesso aos leigos, aos que estão chegando à igreja, né, aos que estão crescendo, começando, iniciando na fé, e também edificando a igreja, aqueles que já estão mais amadurecidos. Né? Um comentário desnecessário aqui, mas você já refletiu que o príncipe dos pregadores não tinha um microfone para chamar a atenção do povo? Não existia microfone naquela época? Não, ué. O microfone é mais recente, né? Assim, eu não... Você não sabe, né? Você só falou da boca da fora. O Spurgeon morreu já tem uns 60 anos, 50? 100. Então, tipo assim, ele viveu 150 anos atrás pregando. Não existia microfone não, tá doido? Não? A caixa de som não existia não. Não existia? Eu vou estudar no próximo... bom, então vamos estudar depois do próximo. Mas Spurgeon, nas fotos que mostra dele, não mostra microfone. Você lembra assim de ver... Existia câmera fotográfica? Sei lá. É pintura, né? Eu não sei, eu tô te perguntando. Sabe o que eu acho que acontecia? Igual na praia. Você lembra daquele quadradinho que você trouxe lá no azulejo? Que o cara pinta lá. Não, tinha os caras daquele que tem igual na praia. Eles pintavam o Spurgeon no azulejo. O Spurgeon falava, não, meu amigo, já comprei de você semana passada, vendo pra algum outro trouxa aí. Aí os irmãos da igreja querem ter um quadro do Spurgeon. Exato. Aí guardava na casa. Só que esses irmãos podiam ser mais jovens, né? Então eles foram passando de geração em geração. Entendi. Tiraram foto, quando surgiu a câmera fotográfica, dos azulejinhos que os caras da praia pintavam. Sim. E hoje nós temos isso preto e branco na internet, não é?
Não sei, eu acho que a fotografia já existia no período de Spurgeon, né? Você tá falando aí, mas eu acho Mas microfone. eu não sei de que ano é a fotografia, mas eu me lembro, assim. Lembra daquele negócio do Chaves que põe, assim, a câmera assim? Aí tem um negócio aqui, tem uma pólvora aqui. Mas 70 por aí, né? Lá. Então, você sabe que o Chaves é de 1900, né? Não, mas aquilo lá, eu acho que aquilo lá retrata muito antes. Eu acho que tem lembrança de imagens aí, de fotos bem antes, mas não sei de que Mas ano. vamos fazer um estudo Mas, enfim, rapidão isso aí aqui tem do nada a ver com o microfone. Ricardo aqui. Pô, mas as catedrais antigamente, o design dele era feito para falar sem microfone. Pra mesmo. ecoar. É a acústica, É. né? Qual som? Como é que é? Areópago? Como é que chamava lá o que ele pregava lá? Não, que Areópago é Paulo. Lá em Gatense. Não, como é que chamava o do Spurgeon? Catedral Metropolitana. Não tinha um nome assim, não? Não, é Eu confundi com o Paulo mesmo, é sério? confundiu. Era Catedral Metropolitana. Vocês nunca visitou aquela catedral lá em Brasília, não? Que lá você fala de um lado e escuta É a Catedral de Brasília, você fala na parede, você escuta do outro lado. O Mikael tá falando aqui, eu não sei se está saindo no microfone, mas ele está dizendo que a acústica das construções cristãs, né, nos Da outros época. da época, a acústica reproduziu o som em todos os ambientes, em todos os lugares, os cantos, né? E ele citou a Catedral de Brasília, né? Que fala numa parede, você escuta do outro lado, na sequência da parede, você escuta. Certamente a acústica era bem mais evoluída do que Isso hoje. tudo Nós porque somos vocês mais não bobos, querem né? falar que eu tô certo, que não tinha microfone. É, Micael pode já ser. concordou ali. Pode ser que não tinha. Vou trazer o estudo aqui no próximo podcast, trazer o Ricardo de novo. Ver se ia ter microfone. Mas tinha microfone e Vou caixa de pesquisar isso som. aí. Eu sei que microfone precisa de eletricidade, né? Então já tinha Tem tudo a ver com o eletricidade, né, Ricardo, Ricardo? então. Sim. Então. Isso é verdade. Ei, mas sobre complementando o que você falou sobre evangelismo, aí eu vejo o seguinte, só que é porque a expectativa do meio pentecostal é de que as conversões aconteçam nos cultos. Então, tipo assim, tem culto ao ar livre, tem culto do desviado, tem culto da bênção, culto da vitória, beleza, né? Agora, por exemplo, uma coisa que eu vi, e talvez é um caminho, um sacrifício um pouco maior, é que, pelo menos por enquanto que eu tenho percebido, que principalmente da Igreja Betânia, que o caminho seria o caminho mais correto, que é o evangelismo pessoal, sim, nas ruas, né? Então, assim, a crítica, a observação que a gente fez aqui, mas eu entendo como esse o caminho. Talvez o que poderia se pensar, amadurecer, em algum momento específico, por exemplo, quando, eu já percebi, quando tem a escola bíblica de férias, eu já percebi que a pregação naquela manhã é para os pais e para os pais não crentes. Sim. Ficou bem claro isso para mim, que o pastor direcionou. Então é tipo naquele sentido, qual outro evento você poderia fazer na igreja? Estou dizendo, sem saber ainda que pode ser que tenha esse evento, eu não estou aqui falando, né? Sim. Tipo, esse evento que vamos é uma isca, né? Sim. Vamos. Então, eu acho que nesse sentido já seria o suficiente. Eu acho que isso acontece. Agora, sobre qualidade. Então, assim, ao mesmo tempo que eu percebi muito, agora eu vou falar no geral, né? Do contexto geral, do evangelicalismo que a gente fala, né? Para mim, é um fracasso. Eles não pensam nada em qualidade. Não. É tipo pragmatismo que fala, né? Sim. Tipo, o que é bom, o que faz você ter sensações, o que der certo. Aí você vê multidões emocionadas que vão lá à frente porque tem esse momento, né? Quem aqui quer aceitar Jesus, tal? Não estou dizendo que está errado também. Não vamos também, né? Sacrificar essa ideia, mas assim, tem muita gente. O problema hoje é que tem muita gente reunida e fala assim: tive uma ideia, já sei. E essas ideias aí é que está levando o meio evangélico, de uma forma geral, para esse caminho aí do pragmatismo há muito tempo. Então, assim, eu acho que tem que ter os dois, o critério e estratégias que possam ser como uma isca, né? Para atrair as pessoas. Se é que as pessoas também têm que perceber Deus no culto, então, alguma coisa nesse sentido, mas a variação é pouca do que já existe hoje. Sim. Não sei se ficou claro. Eu vou fazer um último comentário aqui, porque o convidado que tem que falar, vou falar rapidão, então. Então, fala rápido. Eu e o Rodrigo, nós temos um amigo, um conhecido, né? Que ele está na faculdade de teologia. É à distância? Ele é da linha pentecostal, e ele é nosso amigo ali próximo do nosso local de trabalho. Trabalha na região ali e tal. E ele está na faculdade de teologia, acho que é à distância. O Rodrigo não lembrou ainda, mas agora ele vai lembrar. E um dia... Alessandro, queremos você aqui, viu? Eu não ia falar o nome, não, mas...
E ele me contou um dia que ele chegou para pregar na igreja que ele participa, Pentecostal. E ele estava com um esboço, ele está na faculdade, então ele estava aprendendo Perfeito. doutrina e tudo mais. E eu não sei se era um ancião da igreja, falou para ele: não, você não pode usar esboço para pregar, não. Aqui é o seguinte, você abre a Bíblia e Deus direciona. Aí ele falou: não, mas e se eu falar besteira aqui? Ele falou: não, é o Espírito Santo que vai direcionar. Então, a hora que você foi falando aí, eu fui lembrando que o Espírito Santo direciona o estudo também, né? A preparação, a ênfase, ia falar do desgaste, o esforço que a pessoa põe no momento de pregação para que tudo seja verdadeiro e vindo de Deus mesmo. Isso aí é um outro problema também que tem. Essa cultura, impressionante falar isso, né? Uma cultura anti-esboço. Não sei se pode dar isso não. Mas assim, é impressionante, né? Se você saber que, tipo assim, então é uma questão cultural, né? Da igreja e tudo mais, por ter essa visão de que o Espírito Santo... Eu acho que baseia-se muito naquela passagem que Jesus falou quando vocês estiverem diante dos governantes, né? Dos reis, não se preocupe com o que vai falar, né? Lá na hora eu vou dar, mas é totalmente diferente, né? Sim. É uma questão até, mesmo que para os apóstolos ele falou isso, é uma questão de defesa, de argumentação, né? E realmente os discípulos foram muito bem, né? Acho que tem até uma parte em Atos que Paulo fala para o rei Agripa lá, o rei Agripa fala: rapaz, quase que você me transforma, quase que eu me transformo num cristão aqui, você mandou muito bem, né? Mas era outro, e ali não era uma pregação pública, tipo, planejada, né? O cara, ele estava anunciando, né, o evangelho, e Paulo tinha um pouquinho de bagagem para poder falar alguma coisa, né? Sim. Eu não sei se a gente vai estudar a pneumatologia nesses últimos módulos. Parece que né? não estava. Não tem doutrina do Espírito Santo, né? Porque me lembro de estudar e os apóstolos é um caso especial. Eles têm um mover especial do Espírito, comissionado por Jesus para eles, né? Isso, para cumprir a função apostólica, né? De levar o evangelho por todos os cantos, né? Então, até nós, enquanto reformados, nós acreditamos que o ministério apostólico ele cessou. Sim. Então, mas se ele se considera um apóstolo, né? Esse irmão lá da igreja, ele pode ter, né, um mover sobrenatural ainda do Espírito. Mas outra coisa da época é que o evangelho deles era prático, né? Eles tinham um conhecimento muito maior do evangelho, que Jesus estava ali, como é que eu posso dizer? O evangelho para eles era vivido, né? Não era lido igual para nós. O evangelho era uma pessoa, né? Era uma pessoa. Então eles estavam convivendo com Cristo durante aqueles 3 anos do ministério de forma íntima e pessoal. Isso. O conhecimento que eles têm do que eu vou chamar agora de Bíblia é muito maior do que o que a gente tem lendo 30, 40, 50, 80 anos. E um contexto judaico, por exemplo, Paulo, que era fariseu dos fariseus. E, por exemplo, as mensagens de Paulo era 90% falando do histórico, né? E Pedro também foi assim, do Velho Testamento, o que Deus fez, como Deus trabalhou, né? E na plenitude dos tempos e tal. E aí apresentava Jesus e falava assim, esse. Então, a pregação, primeiro, conhecimento histórico eles tinham de sobra, porque um judeu, né, 12 anos ali em diante, era decorado, né? Então, é diferente de você vir e trazer uma mensagem argumentativa, por exemplo, para a igreja, para falar num contexto que as pessoas já sabem do Velho Testamento. Tipo assim, você explicar, por exemplo, todo o histórico para uma igreja que já está na sua rotina. Assim, acaba que você tem que buscar mais coisas e mais temas, né? Então, para eles, voltando ao que você falou, então Deus, eu acho que, claro, está escrito lá que o Espírito Santo... Paulo, inclusive, recebeu as doutrinas reveladas, né, como apóstolo. Então, assim, acho que era mais fácil para ele não usar esboço, né? Agora a gente está aqui, né? Mas é o que você está dizendo. Paulo, se ele não usava um esboço, ele era um esboço ambulante, porque ele escrevia, né? Porque ele aprendeu aos pés do principal rabino. Então, ele tinha todo o conhecimento da lei judaica e sabia que aquilo era sombras. Quando foi desvendado os olhos dele, ele falou, não, tudo que eu aprendi eram sombras que apontavam para o evangelho que veio, que é Jesus. Então, aquilo fez todo sentido na hora que ele teve o encontro com Jesus, né? Então, eu acho que ser muito pretensioso querer ser igual Paulo, né? acho que é difícil. Eu não conheço nenhum pregador que tenha a eloquência de Paulo, não, mas... Não, enfim, o Ricardo aqui do Jataí, Goiás, não, eu vou dar uma aula aqui, vou pregar aqui sem esboço aqui e vai. E aqui vai fluir tudo, você tem que ser muito bom mesmo. Eu acho que o máximo que a gente vai ver é o pregador
conferencista que prega 30, 40 vezes a mesma pregação. Isso E já acontece tem. muito. Aí sim, que ele já fala Ó, daquele eu vou tema. falar um negócio aqui do Hernandes. Queremos você aqui, viu, Hernandes? O Hernandes. Depois de mim, tem que ser ele, né? É claro. O Hernandes, eu tenho uma convicção quando eu o vejo pregar, já algumas vezes, né? Ele já veio aqui na cidade, eu já estive atrás dele e vejo na internet. E quando ele veio presencialmente, eu tive uma impressão que eu acho que é verdadeira. Aquele sermão que ele está pregando aquela vez é um sermão que ele já escreveu, que ele já pregou várias vezes e certamente ele já até editou aquele sermão para colocar em um livro. Comentário bíblico, ele tem uma coleção. Né? Colocar num comentário bíblico. Então, ele tem aquilo ali e as histórias e tudo que concerne aquele sermão, né? Tanto introdutórios, conclusão, todas as aplicações, tudo aquilo ali, ele já tem tudo bem elaborado, E foi Deus que deu. Exatamente. Vamos dizer, só que iluminou ele. Exatamente, né? exatamente. Então, ele já tem tudo aquilo ali sistematizado. Então, mesmo que ele talvez não tenha um esboço, e eu acredito que ele tenha, porque a Bíblia dele deve ser bem diferente da minha, deve estar bem marcadinha ali os pontos principais. Então, ele tem essa capacidade, porque ele já, como o Rafael disse, ele já pregou várias vezes, né? Talvez o irmão lá que criticou o esboço, ele já deve ter alguns volumes de comentário bíblico editado, né? Vários livros Com publicados, certeza, né? com certeza. E olha que ainda teria que usar o esboço, mas o cara deve ser outro nível. É por isso, nós também tá criticando a pessoa aqui, né? Não, tô criticando, não. Eu tô citando a frase dele, né? Só como pano de fundo aqui pra gente poder debater. Ricardo, entrando aqui no final do nosso episódio, uma coisa que nós começamos a fazer aqui do segundo, terceiro episódio pra frente, que é perguntas rápidas sobre você, que você pode responder de forma rápida também. Ou não. Então é o famoso Marília Gabriela aqui do nosso podcast. Bate-bola, jogo rápido. Você gosta de algum esporte? Sim. Qual? Futebol. Tem algum time? Flamengo. Deus o livre. Algum livro específico assim que você goste mais, além da Bíblia? Um livro que me marcou muito foi Heróis da Fé. Acho que é meio básico, né? Um almanac, né? Heróis da Fé. Algum pregador que você gosta mais? Eu gosto muito do Paulo Júnior, o estilo dele. Paul Washer? Ah, não, Paulo Júnior. É o Paul Washer brasileiro. Acho brasileiro. Mas ele fala em português, é melhor pra mim, né? Mais fácil. Sim. Estilo musical? Rock. Banda preferida? Banda. Você não pode falar aqui, não. Então, Mas evangélico, às vezes pensam aí, ó. Não mas é banda. evangélico, como é que esse Não, evangélico não, é tem- ruim? Geralmente quando é gospel é ruim. Mas rock and roll é bom, é isso. Tem uns rock and roll, nós vamos atrás, inclusive nós vamos na oficina mês que vem. Eu vou falar um secular que eu gosto. É Engenheiros do Havaí. Beleza. É bom. É. Eu também gosto. E gospel eu sempre ouvi por causa do estilo também Fernandinho. Sempre gostava muito. Gosto. Só que chegou num ponto, questão de música gospel, você não me perguntou isso, mas só para finalizar, tipo, tá bem difícil escolher, eu acho. Então, Ruim a letra? é muito repetitivo, o pessoal faz para vender mesmo, né? entendi. O próprio Fernandinho, ainda bem que ele não tá vendo, né? Nunca vai ouvir Mas vai isso aqui, chegar né? nele um dia. É bom, é um estilo bom que eu gosto, tal, rock e tal, mas você percebe que gasta muito tempo e repete. É muito mais a música do que... Ô, Fernando, se você puder parar de repetir, que o Ricardo Não. gosta muito das suas repetições. E depois disso aqui ele vai parar, vai eu acho. quebrar o cara. E como é que é a sua frase? Fernandinho, queremos você aqui. Queremos você aqui. O cara te criticou, mas você pode vir, eu não vou estar aqui não. Mas é o que eu não, mas eu disse que é o que eu ouço assim, gosto. Um comentário dessa semana, o Oficina G3, não sei se você sabe, você que está me assistindo, lançou uma nova turnê que vai começar a partir do mês que vem, se eu não estiver enganado, que é de 3 CDs antigos. Mas pula essa parte, depois você pesquisa aí. E perguntaram no Instagram da Oficina como que seria um collab, né, uma participação do Fernandinho. Quem respondeu lá falou, Fernandinho é um dos cantores do rock and roll. E pra mim, que assim, o Ricardo até falou agora, né, o Fernandinho Rock, e o Oficina também considera. Eu não tinha essa ligação rock and roll. Porque realmente com o não é, Fernandinho. né? Eles inventaram, forçaram bastante. E o Ricardo acreditou, né? O Ricardo acreditou, esforçaram demais, né? Mas tá bom. Mas falaram lá que talvez tenha uma coparticipação aí, um collab do Tomara que Fernandinho. não em Goiânia, porque eu vou em Goiânia, eu não queria ouvir Fernandinho, eu queria ouvir Oficina. Eu também. E Resgate. E vai tá Resgate, lá. mas se ele for lá, vocês me avisam antes. Resgate é bom. Pois A Melhor ama Resgate. Aí. Eu gosto também. Ricardo, para finalizar, alguma passagem bíblica que você guarda no seu coração aí? Nossa, tem tantas, né?
Mas eu gosto muito de Romanos, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? Se é Deus quem o justifica. Essa aí eu carrego sempre. É uma das que eu gosto. Rodrigo, suas palavras finais, nós já estamos E a encerrando aqui. pergunta final? Antes Pergunta das final. palavras? Você prefere verão ou inverno? Inverno. É? Inverno? Então você prefere frio ou calor? Frio, só que debaixo da coberta. É um bom presbiteriano mesmo. Então, eu agradeço a sua presença aqui. Era o teste? Era o teste, só último? pra saber. Então avisa lá. Se era, Sorvete ou como é que é? Aí não tem outra coisa. É comida nordestina, tem que ser alguma... Sorvete ou como é que Buchada. marshmallow que vai no fogo? alguma que é coisa. Não, mas tá, obrigado pela sua participação, Ricardo. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado por ter compartilhado suas histórias aí, a gente ter conversado sobre tudo. Deus o abençoe em tudo aí. Nós estamos encerrando aqui o nosso 5º episódio. Essa é a nossa primeira temporada. Falei no dia que o Rodrigo não veio, vou repetir hoje. Se Deus quiser, nós vamos ter uma 2ª temporada um dia. Se não tiver, sempre vai ser a primeira temporada que você está escutando eu falar desde o primeiro episódio. E assiste a gente aí, divulgue aí se você achou que é interessante para mais pessoas verem. E nós agradecemos a sua visualização e participe aí também, comente nos vídeos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Fica com Deus, um abraço.